mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos 1:8. Como é bom nós buscarmos a palavra de Deus nesse momento, embora estejamos distantes da igreja, mas nós podemos estar perto das pessoas mais importantes, que é a nossa família. Não estamos no templo, não estamos no prédio, igreja, mas podemos buscar a Deus da mesma forma, podemos nos unir em volta da sua palavra e buscar a direção divina para o tempo que nós vivemos agora. Aonde você estiver na sua casa nesse momento, eu quero convidar você para parar um pouco. Talvez você esteja mexendo em outras coisas, agitado aí, mas eu quero convidar você para parar um pouquinho agora, pegar a tua Bíblia, pegar a palavra de Deus e dedicar alguns minutos para refletir um propósito de Deus para você. Hoje eu quero estudar um tema com vocês que eu me deparei ao estudar o livro de Apocalipse, ao estudar a Bíblia, e tem a ver com o remanescente. Sem dúvida alguma, nós vivemos momentos especiais da história desse mundo. Sem dúvida alguma, nós vivemos momentos cruciais, não só da história do mundo, mas da nossa história como cristão e da história da nossa família. É o momento da história do mundo para nós pararmos um pouco e refletirmos profundamente em como está a nossa vida espiritual, como está a vida espiritual da nossa família, como está o nosso preparo para o encontro com Jesus Cristo, nosso preparo para a volta de Jesus. Quando você estuda a Bíblia, especialmente no livro de Apocalipse, você vai se deparar com dois grupos de pessoas. E esses dois grupos eu quero que você reflita nessa manhã e chegue a uma conclusão de que grupo você está fazendo parte. Primeiro eu gostaria de convidar você para abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 12. Abra sua Bíblia, Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aí onde você estiver, pega a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. O ambiente é do seu lar, o ambiente é da sua casa, mas pegue a palavra, leia você mesmo na Bíblia. O Apocalipse capítulo 12, ele diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Quando olhamos para esse trecho do Apocalipse, nós percebemos que Deus mostrou um grupo especial, os santos. Os santos, a palavra santo na Bíblia significa separado. Santo não é alguém que é melhor do que outra pessoa, não é alguém que atingiu nessa terra uma vida 100% sem pecado. Mas quando nós olhamos para a definição bíblica de santos, nós vemos que santo é alguém que é separado de um grupo. E quando nós olhamos a palavra de Deus aqui, nós percebemos que esses santos têm duas características. Eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Portanto, o que a Bíblia está nos mostrando agora é que os santos são um povo fiel. É alguém que é fiel. É alguém que tem um compromisso com os mandamentos de Deus. Lembrando que nós não guardamos os mandamentos de Deus para a nossa salvação, mas nós guardamos os mandamentos de Deus porque fomos salvos por Cristo. E por nós sermos salvos por Cristo, nós vivemos como Cristo viveu. E por isso nós guardamos os seus mandamentos. Os santos, no tempo que nós vivemos, é um grupo de pessoas que vivem uma comunhão verdadeira com Jesus e uma vida de fidelidade aos seus mandamentos. Guardam os mandamentos de Deus. No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 17, a Bíblia diz assim,
Irou-se, acompanha aí, Apocalipse capítulo 12, verso 17. Aí onde você está, abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Novamente, a Bíblia mostra a existência de um grupo fiel no tempo do fim. E a Bíblia aqui mostra que existe um inimigo irado contra esse grupo fiel. A Bíblia diz que irou-se o dragão é símbolo de Satanás. Então há um inimigo irado contra um grupo que é fiel. E novamente a Bíblia mostra que esse grupo fiel guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Novamente a Bíblia mostra que o grupo de Deus nos últimos tempos, o grupo fiel é um grupo obediente. E se você olhar também no Apocalipse, no capítulo 12, versículo 10, a Bíblia diz assim: ser fiel, última parte do verso 10 do capítulo 2 de Apocalipse. A Bíblia diz assim: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Na verdade, o livro de Apocalipse está mostrando para nós que existe um povo fiel. Tecnicamente, nós chamamos esse povo de remanescente. Remanescente é um conceito bíblico que está presente desde o Antigo Testamento e caminha por toda a Bíblia até o livro do Apocalipse. Remanescente, se você pegar a palavra remanescente, remanescente significa aquilo que sobra, o que resta, os que ficam. No Antigo Testamento, as raízes hebraicas dessa palavra remanescente significa permanecer, sobrevivente. Aquele que permanece, aquele que sobrevive. Então, o livro de Apocalipse está dizendo que há um remanescente. E esse remanescente é um povo especial. É um povo que guarda os mandamentos de Deus. Eles têm a fé em Jesus, eles têm um compromisso com Deus, mas eles guardam os mandamentos de Deus. Eles são fiéis. Não importam as circunstâncias do mundo, não importa o que aconteça, esse grupo é remanescente. Ele permanece fiel. E essa noção de remanescente está presente em toda a Bíblia. E um bom exemplo de remanescente, eu já mostrei no livro de Apocalipse para vocês que há um povo fiel, há um povo remanescente. Mas um excelente exemplo de remanescente, e que ilustra muito bem o que eu quero dizer para você nesse momento, você encontra no livro de Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis no capítulo 6. Saímos do último livro da Bíblia e voltamos agora para o primeiro livro, para que você veja um exemplo fantástico de remanescente. Gênesis capítulo 6, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz assim: eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Então, o Apocalipse mostra um povo fiel. O livro de Gênesis também mostra que sempre existiu um povo fiel. E um exemplo de fidelidade está em Noé. Noé, segundo a Bíblia, era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Então, entre as pessoas que viviam no tempo de Noé, ele era considerado um homem íntegro, um homem fiel, um homem que andava com Deus. E quando você olha o capítulo 6 também, o capítulo 7, o verso 23, olha o que diz o capítulo 7, verso 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem, o animal, os répteis, as aves do céu foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele entraram na arca, a sua família. Nesse momento eu quero dizer algo para vocês. Deus, ele sempre teve um povo remanescente. Noé era fiel entre os infiéis. Noé permaneceu fiel a Deus, mesmo em momentos difíceis. Quando você vai para o Apocalipse, você vê que o povo de Deus, ele guarda os mandamentos de Deus. Sabe qual a mensagem que eu quero te dar no início desse sermão? É o seguinte: Deus está chamando você agora mais do que nunca para permanecer fiel.
não importam os tempos que estamos vivendo, não importa as dificuldades que nós estamos vivendo, não importa as circunstâncias, não importa o que as outras pessoas estão fazendo, mas Deus tem chamado você para ser remanescente, o que sobra, o que é fiel, o que é perseverante. Deus tem chamado você para permanecer firme na sua fé, mesmo nos dias que nós vivemos. E Deus tem chamado você para ter uma família fiel, no momento que nós vivemos hoje na história desse mundo. Mas pastor, fiel em quê? Eu quero dizer que existem algumas coisas que nós não podemos vacilar. Nós temos que permanecer fiel, em primeiro lugar, na nossa comunhão com Deus. Como é que está a sua comunhão com Deus? Nós estamos privados da igreja, privados do prédio, privados do templo, mas não privados de Deus. Agora você tem que viver a sua fé aí, sem muito auxílio do seu pastor, talvez, sem auxílio da comunidade, do templo. Você tem que viver a sua vida espiritual por você mesmo. E aí eu quero fazer uma pergunta para você refletir nessa manhã. Você tem sido fiel na sua comunhão com Deus? Você tem buscado a Deus quando começa o seu dia? Você tem orado a Deus, você tem estudado a sua Bíblia, você tem estudado a sua lição, você tem reunido a sua família para o culto familiar. Quando a Bíblia diz que Noé era fiel, e quando o Apocalipse diz que há um remanescente que guarda os mandamentos de Deus, quando o Apocalipse diz ser fiel até a morte, envolve fidelidade em vários aspectos da vida cristã. E o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar é a sua fidelidade a Deus. Vocês têm sido fiel na comunhão com Deus? Vocês têm sido fiel no culto familiar? Vocês aí, agora o lar de vocês se tornou a sua igreja. A igreja está fechada, mas a sua casa é a sua igreja. Existe fidelidade dentro da sua casa? Existe comunhão com Deus aí? Existe estudo da Bíblia, estudo da lição, a meditação, o culto familiar? Vocês têm sido fiéis nisso? Deus pede para a gente ser fiel em outros aspectos da vida cristã. Você tem sido fiel também, além da comunhão diária, além do culto familiar, você tem sido fiel também nos seus dízimos e nas suas ofertas? Deus está chamando a gente para ser fiel em todas as áreas da vida. Quando nós permanecemos fiéis também nos dízimos, nós reconhecemos que Deus é dono de tudo, e que Deus é que nos presenteia com muitas bênçãos. Você tem sido fiel nas suas ofertas também, nos seus dízimos? Eu quero dizer uma coisa para vocês: Deus tem chamado um povo para ser fiel. Aí onde você está em casa, aí onde você está com a sua família, Deus tem chamado você para ser fiel em tudo. Fiel na sua comunhão, fiel no culto familiar, fiel no estilo de vida, fiel no seu dízimo, fiel nas suas ofertas. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês refletirem nessa manhã. É muito fácil ser fiel quando as circunstâncias são boas, não são? Não é fácil? Quando tudo vai bem, quando as circunstâncias são favoráveis, não é fácil ser fiel? Que mérito há em ser fiel quando tudo está tranquilo, quando tudo está bem? Mas o fiel, o remanescente, ele surge, ele permanece fiel quando as coisas se tornam difíceis, quando as coisas vão mal, quando as dificuldades vêm. Ele permanece fiel. Nós não temos o templo, nós não temos a igreja para cultuar, então você tem que permanecer fiel no culto aí na sua casa. Você não tem a igreja para você trazer o seu dízimo e a sua oferta, mas você precisa permanecer fiel ao seu compromisso com Deus também. Em suma, Deus tem chamado a gente para ser fiel agora. Deus está te chamando para ser fiel à guarda dos mandamentos de Deus, aonde você estiver. E Deus tem nos chamado para ser fiel também num outro aspecto, continuar pregando o Evangelho, sendo fiel na missão de que Deus deu para você. Pastor, mas as coisas estão meio fechadas. Bem, Deus está chamando você para ser fiel nisso também, para pregar o Evangelho de uma forma diferente. Talvez você não consiga agora sair da sua casa e ir para a casa de uma pessoa para estudar a Bíblia. Se você conseguir fazer isso com segurança, ir à casa de alguém, dar um estudo bíblico, ok. Mas se você não conseguir fazer isso, Deus está te chamando para ser fiel também. Você pode pregar o Evangelho até mesmo usando o teu celular da sua casa. Pega o aparelho que Deus permitiu você ter e usa ele para pregar o Evangelho, para dar um estudo bíblico, mesmo sentado da sua casa. Deus chama você para ser fiel na missão também.
Agora não é momento de a gente parar a nossa fidelidade em nenhum aspecto. Agora é momento de a gente continuar permanecendo fiel nisso. É permanecer fiel em tudo. Fiel na comunhão, fiel na fidelidade, fiel na pregação do Evangelho. Há um tempo atrás, uma jovem fez uma coisa interessante. Uma jovem, ela pegou o celular dela, pegou o Instagram dela, escreveu uma frase. E a frase foi o seguinte, uma jovem adventista, olha o que ela fez. Ela escreveu a frase assim: se você precisar desabafar, converse comigo. Só isso ela escreveu no Instagram dela. Se precisar desabafar, converse comigo. Na faculdade dela existia uma jovem, e a jovem da faculdade dela leu essa frase. E a jovem, através do WhatsApp, entrou em contato com ela e disse assim: olha, você deixou uma frase dizendo que se alguém precisasse desabafar, podia conversar contigo. Eu estou precisando conversar com alguém. Você pode me ouvir então? E a jovem adventista começou a ouvir as angústias, as lutas que uma outra jovem da faculdade começou a contar para ela. Sabe o que é interessante nessa história? Elas nunca tinham se visto pessoalmente. Elas não se conheciam. Estudavam na mesma universidade, até de alguma forma se tornaram amigas na rede social, mas nunca tinham se encontrado pessoalmente, não se conheciam. Mas a não adventista leu a frase: se precisar desabafar, converse comigo. Fez um contato privado com a adventista entrou em contato, e elas começaram a conversar pelo WhatsApp, e a jovem adventista falou assim: eu quero te dar estudo bíblico, eu quero te mostrar Jesus Cristo. Em meio às lutas da vida, em meio às dificuldades, existe um Deus que te ama, e tem um propósito para você. E a jovem do outro lado falou assim: tá bom, eu aceito estudar a Bíblia. E aí aconteceu algo fantástico. A jovem adventista, usando esse aparelho, esse celular, um celular como esse, começou a dar estudo bíblico pelo WhatsApp. Acionou ali a câmera do celular, e as duas agora estavam se vendo através do WhatsApp. E a jovem adventista pegou uma Bíblia, pegou ali, um estudo bíblico, e começou, pergunta por pergunta, estudar a Bíblia com a moça pelo WhatsApp. E aí tem uma coisa mais maravilhosa ainda nessa história. A moça pegou um caderno e começou a anotar todo o estudo que ela recebia. A jovem adventista pelo WhatsApp fazia a pergunta do estudo, a moça anotava no caderno. A moça adventista dava resposta para aquela pergunta do estudo, a moça não adventista anotava a resposta no caderno. E assim iam pergunta após pergunta, estudo após estudo, e a moça ia anotando no caderno os estudos. E aí a moça começou a fazer algo fantástico. Quando terminava o estudo que ela recebia com uma jovem nossa adventista, ela pegava tudo que ela tinha anotado no caderno, reunia a família dela em casa e dava o estudo bíblico que ela tinha acabado de receber para a família dela. E ela começou a dar o estudo para a família dela, o estudo que ela tinha acabado de receber. E é uma reportagem muito bonita que conta a aventura destas jovens com a palavra de Deus. E a jovem não adventista dizia assim: quando eu ensinava para os meus pais, eu procurava até imitar o gesto, o jeito que a minha instrutora bíblica fazia. Gente, coisa maravilhosa demais. Não há limites para alguém que se coloca nas mãos de Deus. Não há limites, não há pandemia, não há igreja fechada, não há limites para alguém que quer servir a Deus, permanecer fiel. Eu quero dizer para vocês que a crise faz duas coisas. Com algumas pessoas, a crise paralisa a pessoa, faz com que ela fique parada, faz com que ela não tenha reação. E eu não quero que você seja esse tipo de pessoa. Mas a crise também faz com que pessoas, a segunda coisa, criem oportunidades. Deus está chamando você, diante dessa crise que nós estamos vivendo, não para se encolher no seu canto, não para se encolher na sua casa, mas Deus está te chamando para continuar sendo um remanescente. Primeiro, permanecer fiel aos mandamentos de Deus, aos princípios de Deus, o seu compromisso de fidelidade, o culto familiar. Deus está te chamando primeiro para isso, para permanecer fiel. Mas Deus está te chamando para não se encolher. Se é um momento que o nosso mundo precisa de esperança, precisa conhecer a Jesus, é agora. Portanto, aonde você está em casa, Deus pode te usar.
Pega aí esse aparelho que Deus permitiu você ter, o seu celular, e prega o evangelho, dá um estudo bíblico, entre em contato com um amigo e pergunte se ele não quer estudar a Bíblia, pergunte para as pessoas que você conhece se ele não quer uma oração, mas a missão não pode parar. Deus está chamando você para ser fiel em meio às dificuldades, ser fiel, cumprir a missão, quando tudo está tranquilo, quando todas as circunstâncias são favoráveis, é fácil. Mas Deus está te chamando agora para ser fiel nos momentos difíceis da história desse mundo. As pessoas precisam ouvir de esperança. Bem, se uma jovem consegue pegar o celular dela, deixar uma mensagem, e depois iniciar um estudo bíblico com alguém, você também consegue fazer isso. Você também é capaz de fazer isso. Pastor, mas eu não sei fazer isso. Então procura o seu pastor. Procura o pastor Henrique e fala assim: pastor, eu quero ensinar a Bíblia através do WhatsApp e eu não sei fazer, me ajuda. Se você não sabe fazer, procura qualquer jovem da tua igreja, qualquer adolescente da tua igreja, que ele te ensina em 5 minutos. Garanto para vocês que eles te ensinam. Mas não é desculpa para você ficar parado agora. Deus está chamando um povo para ser fiel no tempo difícil. Eu vou entrar agora na última parte dessa mensagem. Volte ao livro de Apocalipse. Abra lá no capítulo 3. Nós vamos ver a última parte. Apocalipse capítulo 3. A partir do verso 14 diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Se vocês olharem com cuidado o verso 14, vocês vão perceber quem é que vai falar. E quem vai falar não sou eu. Quem vai falar aqui é Jesus Cristo. Porque o texto diz assim: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Cristo vai falar. O verso 15 diz assim: conheço as tuas obras, que nem és quente e nem és frio. Nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Verso 16 diz assim: assim porque és morno e nem és quente e nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabem que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18: aconselho que de mim compre ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas. O verso 20 diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo, e ao vencedor, verso 21, dar-lhe-ei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Deixa eu ver se você percebe agora a mensagem de Deus nessa última parte do sermão. Nós estamos lendo o Apocalipse capítulo 3. O capítulo 3 fala da igreja de Laodiceia. Se você lembrar muito bem da mensagem às 7 igrejas, você vai lembrar que as 7 igrejas são símbolos de 7 períodos do cristianismo através dos tempos. Recordam disso, sim ou não? As 7 igrejas, elas também simbolizam 7 períodos da história do cristianismo através dos tempos. E nós sabemos muito bem que o período de Laodiceia é o período da última igreja. Ou seja, o período de Laodiceia fala do momento que viveriam os últimos cristãos. Os cristãos, é o último período da história do cristianismo, melhor dizendo. E se você percebeu a leitura, você vai perceber que no último período da história do cristianismo, haveriam cristãos que seriam mornos, nem seriam quentes, comprometidos, fiéis, remanescentes, envolvidos, e nem seriam frios, nem abandonariam completamente a igreja, nem negariam completamente a Cristo, mas também não assumiriam um compromisso verdadeiro. Seriam cristãos mornos, cristãos descomprometidos. E se você reparou, a advertência é forte. Cristo disse assim: porque és morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que Deus está dizendo aqui para você? Eu não sei se você percebeu nessa mensagem. O livro de Apocalipse mostrou para você nessa manhã uma coisa muito séria. Nos últimos tempos,
haveriam dois grupos de cristãos. Dois grupos de cristãos. O primeiro grupo foi o que eu mostrei para vocês inicialmente. É o grupo remanescente, é o grupo fiel, um grupo comprometido com Deus. Esses são os remanescentes que nós lemos em Apocalipse capítulo 14 e lemos em Apocalipse capítulo 12. Esse é o primeiro grupo. Mas o livro de Apocalipse também diz que haveria um segundo grupo de cristãos, que seriam mornos, que seriam descompromissados, que não seriam quentes. Um grupo de cristãos que achariam que estavam bem, que não precisam de coisa alguma. E a Bíblia diz assim que eles não sabem que são infelizes. E Deus faz um convite para esse grupo. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Resumindo tudo para você, sabe o que eu te mostrei nessa manhã? Existem dois grupos de cristãos no tempo do fim. O primeiro grupo é um grupo fiel, é um grupo comprometido, é um grupo que não vai se encolher, é um grupo que vai permanecer fiel a Deus em tudo, é um grupo que vai permanecer com a família fiel, que vai pregar o evangelho, não importam as circunstâncias. Esse é o grupo remanescente, esse foi o primeiro grupo que eu te mostrei. Mas eu te mostrei agora que no Apocalipse existe um segundo grupo de cristãos. Esses são mornos, esses não têm compromisso com Deus, esses permitem que as circunstâncias ao redor moldem a sua fidelidade a Deus. Esse segundo grupo é descomprometido. A igreja fechou, não existe comunhão em casa. A igreja não está funcionando, não existe estudo da Bíblia em casa, não existe estudo da lição em casa, não existe o culto familiar em casa. A igreja fechou, se a igreja está fechada, não há motivo para eu ser fiel nos meus dízimos e nas minhas ofertas. A igreja fechou, então eu não tenho como pregar o evangelho, as circunstâncias não permitem que eu pregue o evangelho. O segundo grupo é um grupo descompromissado. Um grupo que permite que as circunstâncias externas moldem o seu compromisso com Deus. É o grupo de Laodiceia, é um grupo morno, é um grupo sem compromisso. E eu pergunto para encerrar agora essa mensagem, de que grupo você faz parte? De que grupo a sua família está fazendo parte? Do grupo fiel, remanescente, que guarda os mandamentos de Deus, que permaneceu fiel, que o inimigo está irado sim, mas a proteção e a bênção de Deus repousa de forma especial sobre esse grupo. O inimigo pode estar irado, mas o poder de Deus, a atuação de Deus é mais poderosa. É um grupo que permanece fiel. Será que você faz parte desse grupo? Meu irmão, se você faz parte do segundo grupo, é o grupo de Laodiceia, é um grupo que está permitindo que as circunstâncias que nós estamos vivendo moldem a sua vida espiritual, estão se distanciando de Deus, estão fraquejando espiritualmente. Se você faz parte do grupo que deixou de estudar a Bíblia, que deixou de orar porque a igreja está fechada, deixou de estudar a sua lição, deixou de reunir a sua família no culto familiar, se você faz parte desse grupo, Deus está te chamando hoje para abrir a porta da sua casa, versículo 20, e deixar Cristo entrar. Não há momento para você ser morno agora. Não existe tempo para, nesse momento da história desse mundo, você viver um cristianismo corrompido. Deus está te chamando para ser o Noé moderno. As circunstâncias são ruins, mas a fidelidade permaneceu. Será que você gostaria hoje de reunir a sua família e fazer um compromisso de fidelidade a Deus, um compromisso de amor a Deus, um compromisso de missão ao lado de Deus também? Quero que você comece a orar com Deus também. Um verdadeiro adorador, ele é fiel onde ele está. Que Deus abençoe você, que você faça parte do remanescente de Deus no tempo do fim. As circunstâncias não podem te abalar, porque o teu Deus é o mesmo. Que Deus abençoe você, comece a orar e colocar a sua vida e a sua família nas mãos de Deus. Propósito na sua vida. Deus tem um propósito de salvação. Nesta manhã, ao terminar esse culto, eu quero fazer um desafio para você. Permanecer fiel a Deus, mesmo em meio às circunstâncias difíceis da vida. Nós vivemos tempos diferentes.
E mais do que nunca agora é o momento de você unir a sua família. Eu estou aqui com a minha filha, mas é o momento de você unir a sua família e fazer um voto, um compromisso de fidelidade a Deus. Aí onde você está, na sua casa, reúna a sua família para tudo que está acontecendo aí agora. Se tem alguém já preparando um almoço, se tem alguém, reúna a sua família, chame todo mundo agora, se reúnam e nós vamos orar a Deus agora, colocando a tua família nas mãos de Deus. Agora, mais do que nunca, é o tempo de você permanecer fiel. Vamos orar juntos? Reúna a sua família aí. Bondoso Deus, queremos te agradecer, porque tu és um Deus que é o mesmo hoje e não muda em hipótese alguma. Tu és um Deus de vitória, tu és um Deus de poder, tu és um Deus de milagres, tu és um Deus que age mesmo em meio a circunstâncias difíceis. E queremos nesse momento, Senhor, entregar a cada família nas tuas mãos. Toma, ó Deus, a cada pai, que esses homens de Deus assumam um compromisso de fidelidade a Ti. Toma, Senhor, a cada mãe, que essas mulheres de Deus, Senhor, assumam um compromisso de fidelidade contigo. Toma os filhos, crianças ou adolescentes ou jovens, toma os filhos, Senhor. Toma todas essas famílias nesse momento, Deus, e estende a tua mão de poder. Nós confiamos em Ti, Deus. Nós confiamos na Tua direção em nossa vida. Por isso, Deus, toma as famílias agora nas Tuas mãos. Abençoa, Deus. Protege. Mas mais do que isso, Deus, envia o poder do Teu Espírito para permanecerem fiéis nesse momento, mesmo diante das dificuldades. Que as nossas famílias, Pai, sejam agora justamente o que o mundo precisa, verdadeiramente uma luz na escuridão. Abençoa, Senhor, as famílias. Se existe alguma família enfrentando a doença, se existe alguma família enfrentando a dor da perda de um ente querido, que o Teu Espírito também console o coração dessas famílias, Pai. Nós confiamos no trabalho dedicado que médicos e enfermeiros têm feito nesse momento. E pedimos a Tua bênção sobre eles, Deus. Eles têm se esforçado, eles têm trabalhado demais, têm se dedicado para salvar vidas. Abençoa a vida dessas pessoas, Senhor. Mas nós confiamos também no Senhor como nosso grande médico. Existem algumas pessoas que são preciosas para nós, que estão enfrentando essa dura doença. Por favor, Deus, estende a Tua mão de cura e salvação, Deus. Eu tenho um amigo distante lá em Goiânia, o Fábio, que está enfrentando nesse momento essa doença, Deus. Toma o Fábio, toma o Binho nas Tuas mãos, Senhor. Cuida dele, recupera plenamente a saúde dele. Existem irmãos, existem pastores que estão enfrentando essa doença. Cuida, Senhor, dos Teus servos também. Abençoa a Tua igreja. Mas mais do que isso, Pai, derrama o Teu Espírito sobre nós. Ajuda-nos a permanecermos fiéis, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Nos entregamos em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Aí onde você está, dá um abraço aí na pessoa da sua família e diga para ela assim: olha, Deus chama você para ser fiel nesse momento do mundo. Deus chama você para ser luz nesse momento do mundo. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um sábado na presença de Deus.